Daí, pessoal, mais uma resolução. Pretende-se fazer um canteiro no jardim de uma escola com a forma de um quadrado de 7 metros de lado. A figura a seguir representa um projeto desse canteiro, designado por ABCD, em que a região sombreada representa a zona que se pretende relvar e o quadrado EFGH representa o local destinado a plantar roseiras. Atendendo ao orçamento existente, pretende-se que a zona relvada tenha a maior área possível. O valor de X em metros para que isso aconteça é igual a... Bom, eu tenho então o canteiro total aí. Aliás, o jardim total. Eu tenho lado igual a 7. Aqui, ó. 7. E aqui eu tenho 7 também. É um quadrado de lado 7. A área total, portanto, do jardim é igual a 7 vezes 7, 49. Não sei se eu vou usar isso para alguma coisa, mas eu vou colocar aqui, ó, que a área total desse jardim é um quadrado, portanto é L ao quadrado. O lado é 7, 7 ao quadrado. Então a área total do jardim é igual a 49 metros quadrados. Ok. Diz que a parte sombreada é dedicada a uma região onde pretende-se relvar, né? Colocar relva. Vamos substituir isso aqui, relvar. Vamos substituir por colocar grama, gramar, tá? Mesma coisa. Então pretende-se gramar estas 4 regiões, esses 4 triângulos. Ok, então ele quer que esta área relvada, essa área gramada, seja a maior possível. Olha aqui, a zona relvada tenha a maior área possível. Então eu quero que essa parte sombreada seja o máximo possível. A área gramada, ou a área relvada, eu vou chamar aqui de AR, então, ó, área relvada. Esta área relvada, se tu observar, ela é composta de 4 triângulos retângulos. Então são 4 triângulos. Cada um triângulo, a área de cada um desses triângulos é dado por base vezes altura sobre 2. Base vezes altura divide por 2. Então vou tomar como referência esse triângulo aqui, ó, desse ponto G até o ponto F, do F até o B e do B retornando ao G. Então vou tomar como referência esse triângulo. A área desse triângulo, se tu observar, é base vezes altura sobre 2. O X aqui está funcionando como base. A altura aqui, se tu observar, ó, essa altura nada mais é do que 7 menos X, né? Já que todo o lado aqui é 7. Então essa altura aqui é 7 menos esse pedacinho aqui de cima que é X. Então a altura é igual a 7 menos X. E a base é X. Então fazendo isso, substituindo, eu tenho que é base X vezes a altura 7 menos X sobre 2. Isto aqui é a área de um triângulo. Como a área relvada são 4 triângulos, então esta área relvada ela pode ser representada por 4 vezes X, que multiplica 7 menos X, divididos por 2. Aí eu posso aqui simplificar esse 4 com esse 2. Resulta, portanto, 2 que multiplica X. 2 que multiplica X, que multiplica, por sua vez, 7 menos X. E a área relvada, então, vai ser definida por uma lei. 2x aqui, ó, 2x vezes 7 dá 14x. E 2x vezes menos x, menos 2x ao quadrado. Para melhor representar esta lei, vou botar aqui a área relvada, então, é dada por menos 2x ao quadrado
mais 14x. Eu prefiro colocar nesse formato aqui. Aí eu evidencio melhor que se trata de uma lei em segundo grau, onde o A é menos 2, e o B é 14 e o C é 0. Bom, então isso aí é a lei que estabelece a área relevada em função do x. Então, na realidade, isso aqui, ó, é uma função. Função da área relevada em... Vai ficar duas vezes a palavra função aqui, vai ficar meio ruim. Função da área relevada em função de x, da medida x colocada no desenho. Então, dá para dizer que é a lei, em vez da palavra função aqui, substitui por lei, lei da área relevada em função de x, ou área relevada em função de x, simplesmente aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Só põe área relevada em função de x. Então, a área relevada em função de x obedece essa lei, menos 2x ao quadrado mais 14x. Aí ele quer que esta área seja o máximo possível. Então, ele quer a área máxima. Como a área está fazendo papel de y aqui, observa que isso aqui é o meu y, isso aqui dentro da lei eu tenho o x. Então, como ele está perguntando a área máxima, ele está perguntando o y máximo. Numa função do segundo grau, como eu tenho aqui, x na 2, o y máximo, já que é a área máxima, o y máximo, ele equivale ao y do vértice. O y máximo é o y do vértice. Beleza? Mas ele não está perguntando qual é a área máxima. Ele está perguntando o valor do x em metros para que isso aconteça. Então ele quer saber qual é o x que desencadeia, que proporciona o y máximo. Então o x que origina o y do vértice é chamado x do vértice. E esse x do vértice tem uma expressão que o define. X do vértice é dado por menos b sobre 2 vezes o a. Então, o x do vértice é igual a menos, o b é 14, menos 14, divide por 2 vezes o a, 2 vezes menos 2, menos 14, divide 2 vezes menos 2, menos 4, menos com menos dá mais, x do vértice igual a 14 quartos, isso é o mesmo que 7 meios. Então tá aí o x do vértice, como ele prefere linguagem decimal, eu divido 7 por 2, e 7 por 2 resulta 3,5. Então 3,5 é o valor do x que origina o y do vértice, ou origina o y máximo, a área relevada máxima. Alternativa E. Eu preparei uma outra lâmina aqui para dar uma sustentação mais interessante no aspecto de funções. Tá? Esse exercício aqui está classificado como geometria plana, né? Mas ele tem aí uma influência bem razoável durante sua resolução das ideias, ou da ideia de função do segundo grau principalmente. Então eu vou colocar aqui a outra lâmina. Aí lembra que a lei dessa função é y igual a menos 2x ao quadrado mais 14x. Bom, primeiro que eu observo, como tem negativo aqui, ó, no x ao quadrado, a representação gráfica, o desenho, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Vai ficar uma coisa assim. Então aqui vai ficar uma curva assim. Eu vou calcular as raízes aqui, ó, desta função, e calcular a raiz de qualquer função basta igualar a zero. Então menos 2x ao quadrado mais 14x igual a zero. E aí eu saliento, né, que esse exercício já foi resolvido na lâmina 1 aqui, ó, anteriormente, já está respondido e deu letra E. Então o que eu estou fazendo agora é uma complementação, né, no que se refere à ideia de funções nesse exercício, tá? Então é só um complemento aí para deixar o vídeo mais rico e a tua aprendizagem mais com mais sustentação. Então menos 2x ao quadrado mais 14x igual a zero. Fiz isso para achar as raízes. Coloco o x em evidência aqui, ó, bem fácil.
Vai me sobrar aqui menos 2x mais 14 igual a zero. Daqui me sai que eu tenho um x1 ou x' igual a zero, é uma raiz. E daqui me sai a outra raiz, menos 2x mais 14 igual a zero. Menos 2x igual a menos 14. X igual a menos 14 divide por menos 2. x2 igual a 7. Menos 14, aqui eu dividiria por menos 2. Menos 14 por menos 2, mais 7. Bom, então as raízes são 0 e 7. Então eu vou colocar aqui, ó, uma raiz 0 e outra raiz por aqui, ó, 7. E aí a curva da parábola vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, mais ou menos assim. Ficou meio feio isso aqui. Fica assim, melhorou, certo? E aí esse aqui, ó, representa o ponto mais alto, chamado vértice. Esse vértice vai ter o y do vértice. O x aqui é em metros, né, do desenho, e esse y aqui é a área que eu tenho, a área relvada. Então nota que aqui o y do vértice é o valor máximo aqui. Então isso aqui é a área máxima. E esse ponto entre o 0 e o 7, estou observando bem aqui, dá bem no meio, dá o 3,5. E eu consigo realmente observar, ó, que esse 3,5 é a medida que proporciona o valor máximo. Inclusive, se eu quiser calcular o valor máximo, eu tenho duas possibilidades. Eu posso pegar aqui o x do vértice, 3,5, e substituir na lei. Ou eu posso calcular o y do vértice. O y do vértice, então seria isso aqui, ó, y do vértice. Ele também tem uma expressão que define que é menos delta sobre 4a. E aí eu tenho o valor do y do vértice. Outra forma de calcular o y do vértice é pegar o x do vértice aqui, ó, e colocar na função. Então o y do vértice é o mesmo que calcular o valor numérico para o x do vértice. Ou seja, eu pego o x do vértice, substituo aqui, ó, no lugar desse x eu boto 13,5, no lugar desse x eu boto 13,5. Então tem essas duas possibilidades. Eu vou, para complementar, eu vou calcular o y do vértice, tá? O vídeo vai ficar bem completinho, ó. Y do vértice igual menos delta, vou usar a fórmula, menos delta sobre 4a. Delta é b quadrado menos 4ac. Então o discriminante delta aqui, ó, vai ser b quadrado, o b é 14. Então eu tenho aqui 14 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 2, e vezes o c, que é 0. Então menos 4 vezes menos 2 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Então na realidade o discriminante, o delta, vai ficar 14 ao quadrado. Então o discriminante igual a 14 ao quadrado, e 14 vezes 14 dá 196. Só para confirmar aqui, 14, 14, 4 vezes 4, 16, 1, 4 e 1, 5, aqui 4, aqui 1, 196. Ok. Então o y do vértice é 196. Aliás, o delta é 196. Então isso vai dar menos delta menos 196. Divide por 4 vezes o a. 4 vezes o a, lembra, é menos 2. Menos 196 divide por 4 vezes menos 2, menos 8. E o y do vértice está dando menos com menos dá mais, 196 por 8. 196 divide por 8, 2 vezes 8, 16. Me sobra 3, 36. É isso, né? 36 por 8 dá 4. 4 vezes 8, 32. Me sobra 4. 40,5. 5 vezes 8, 40. Então a área, o y do vértice está me dando aí 24,5. Como é em metros ali, né? 24,5 metros quadrados. Então eu calculei o valor do x que me dá a área máxima, certo? Não é esse 7 aqui. Calculei aqui o x do vértice que me dá a área máxima e calculei também o valor da área máxima. Ele poderia ter perguntado qual é a área máxima que se pode aí relvar.
Então a área máxima seria o y do vértice, que é 24,5. E o x que proporciona isso é 3,5. Ok? Então é isso. Espero que esse vídeo, juntamente com a complementação aí, satisfaça as tuas expectativas, né? Melhore aí os teus estudos. Fica o meu forte abraço e até a próxima.